Olha, esse transplante do apresentador Faustão gerou uma série de dúvidas nas pessoas, principalmente por causa da rapidez com que o transplante aconteceu. Então, a ideia aqui é a gente conversar com uma médica cardiologista para entender exatamente o que aconteceu. A gente recebe agora a Silvia Ayub, que é coordenadora do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês e da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Instituto Coração, o INCOR. Silvia, boa noite, que bom tê-la aqui conosco. Boa noite, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Silvia. Foi uma maluquice nas redes sociais, das pessoas achando que tinha acontecido ali, né, um furo à fila, passou na frente de 300 pessoas, foi muito rápido, porque é uma pessoa rica, porque é alguém muito famoso. Acho importante a gente entender como é que é o processo de escolha, porque nós estamos falando de um programa que tem um reconhecimento internacional, que é tocado com a maior seriedade pelo SUS aqui no Brasil, né? Então, essa fila é uma fila única, independente se o paciente é do SUS ou é convênio. Ela é coordenada pelo próprio Estado, né, pelo SUS. E quando você faz a inscrição desse paciente na fila, a gente coloca alguns critérios que depois vão facilitar aí a escolha do coração para qual receptor. Então, depende do peso do receptor, o tipo sanguíneo do receptor. Então, e o tempo de cronologia do paciente entrar na fila. Então, isso entra no sistema. E aí, conforme aparece um doador, você tem a lista de receptores e o próprio sistema vai designando qual é o receptor que vem início, segundo, terceiro e assim por diante. Só que um paciente, quando está com algum critério de priorização, que são critérios de gravidade, em que o paciente tem mais risco de vida pela doença, ele acaba indo para frente pela própria gravidade. Então, quais seriam esses critérios? Seria a utilização de alguma, que a gente chama droga vasoativa, que são medicações que são utilizadas para aumentar a força de contração do coração. Ou o indivíduo que está precisando de algum tipo de dispositivo, que a gente chama de assistência circulatória mecânica, que é um dispositivo que ajuda a circular o sangue, como se fosse um tipo de coração artificial. Seriam esses dois critérios que ajudariam o paciente, então, principalmente a ganhar uma prioridade na fila. Hoje eu ouvi muito, doutora Silvia, que não é exatamente uma fila, é uma lista de pacientes em que a prioridade é dada pela condição clínica, como a senhora colocou aqui. Há também a condição da compatibilidade do órgão, né? Quer dizer, por todas essas coisas que você divide conosco, fica claro que não dá para furar a fila, né? Quer dizer, não é uma fila de ordem cronológica de quem chegou para receber o órgão, é da condição clínica dos pacientes. Não existe nenhuma possibilidade dessa fila, dessa lista se mudar. Ela realmente tem uma fila. Quando o paciente está em casa, o paciente que está numa fila em casa, o que prevalece é a cronologia de entrada na fila. Mas a partir do momento que o paciente é priorizado, ele acaba indo para um patamar a mais, que é pela gravidade da doença dele. O tipo sanguíneo, o tamanho, a compatibilidade imunológica acabam todos sendo fatores que a gente leva em conta para encontrar um doador e um receptor compatíveis. Que bom, vamos tratar aqui de manter a credibilidade desse sistema tão reconhecido e que salva tantas vidas, né, doutora Silvia? Doutora Silvia, como é que é o processo agora no pós-cirurgia, né? Eu confesso, inclusive, que eu fiquei surpresa a cirurgia ter durado 2h30. Eu achei que fosse ser uma coisa, assim, de muito mais tempo. Isso é tecnologia que mudou, enfim, a quantidade de recursos que os médicos contam hoje acabam proporcionando-se uma cirurgia relativamente rápida. E como é que é o processo de recuperação? É uma cirurgia já conceituada, né? Tem muitas décadas de experiência, extremamente conhecida, e realmente o tempo cirúrgico principal é em torno de 2 horas, 2h30 mesmo. E agora, após o transplante, o nosso organismo interpreta esse coração que está colocado, né, o coração do doador, como se fosse um corpo estranho. Então, o organismo do receptor, ele tem o que ele imagina que seja um corpo estranho, ele de atacar, né? O sistema imunológico fica ativado para, de certa maneira, atacar esse corpo estranho. Então, no pós-operatório, a gente utiliza medicações imunossupressoras, que são medicações que vão, de certa maneira, reduzir a agressividade do nosso sistema imune para que não haja uma agressão a esse coração. E
quanto mais essa fase inicial do pós-transplante é quando o organismo está mais agressivo, vamos dizer assim. Conforme o tempo vai se afastando do momento do transplante, depois de alguns meses, o nosso organismo, o organismo do receptor fica mais tolerante ao coração. Então, na fase inicial, nos primeiros meses, acaba utilizando uma dose de imunossupressores mais alta. E aí depois a gente diminui ao longo do tempo. Então, essa fase inicial é nesse pós-operatório, após a recuperação do pós-operatório, a gente fica muito em cima da imunossupressão e da possibilidade da rejeição. E, obviamente, como a gente utiliza medicações imunossupressoras que diminuem a nossa imunidade, a gente abre a possibilidade de ter infecções. Então, a gente tem que tomar cuidado tanto da imunossupressão, para não ter rejeição, e, ao mesmo tempo, tomar conta para não aparecer possibilidade de infecções. Isso, tem uma grande batalha pela frente, né? Doutora Silvia Ayub, cardiologista, também coordenadora do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês e da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Instituto Coração, o INCOR. Doutora Silvia, obrigada, uma boa noite. Boa noite. A gente também deseja o restabelecimento do Faustão, dos pacientes que receberam os outros órgãos, né, que salvaram vidas, e uma caminhada de sucesso para ele e para as outras famílias que estão se recuperando.